Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele raspou a cabeça com sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então, lhe pediram que ficassem com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora, disse: Se Deus quiser, um dia eu volto. Então Paulo embarcou e partiu para Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja. E depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito de Frígia, indo de um lugar para outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo, e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para casa e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muitos que pela graça de Deus havia crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Eu, Paulo, Silas e Timóteo escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja convosco. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês fez trabalhar, tanto como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem filhos dele. Contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Nós os amamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. O irmão Timóteo tem uma carta de Paulo para nós. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Pois, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos, e como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará forças ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e assim mesmo vocês têm vivido. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba como viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo o respeito.
e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim, cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram, crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito do quanto essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança da salvação como capacete. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que todos vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que o Senhor vier, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, lembrem-se de nós em suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paulo amava as igrejas que ele fundou. Ele amava os irmãos e ele mandava cartas para essas igrejas que ele fundou. Para a igreja de Tessalônica, ele escreveu 2 cartas. Ele disse nas cartas que ele amava a sua igreja, que ele amava como um pai ama seus filhos, tratava eles com carinho. Mas ele advertiu eles para que eles prosseguissem na fé, falou para que eles perseverassem na fé, estudassem as profecias. Ele falou sobre os mortos, que muitos choravam, ficavam desesperados quando perdiam seus entes queridos. E ele explicou que os mortos dormem, descansam em Cristo e aguardam a certeza da ressurreição, assim como Jesus ressuscitou. E ele termina dando a esperança da volta de Jesus. E ele apela aos irmãos para que eles estudem as profecias e estejam preparados para a vinda do Senhor. Essa carta aos Tessalonicenses está disponível para nós e a gente pode lê-la. E ela foi inspirada por Deus e é uma carta para nós também, que serve para esse tempo do fim. Que você e eu estejamos preparados, estudemos as profecias para esperar a volta de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela certeza da ressurreição. Obrigado pela certeza da tua volta, Senhor. Que possamos estar preparados, que possamos estudar as tuas profecias e estarmos preparados, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
e até semana que vem.